a palavra para o senhor ministro Armando Monteiro. O senhor ministro terá 30 minutos, mas se quiser falar mais, meu querido ministro Armando Monteiro, a casa é de Vossa Excelência, para fazer sua exposição, e em seguida abriremos a fase de interpelação pelos senadores inscritos. A palavra será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Com a palavra o senhor ministro Armando Monteiro, ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para fazer a sua exposição. Eu queria cumprimentar o presidente dessa comissão, o senador Delcídio Amaral, no momento em que 2 comissões dessa casa promovem uma reunião, uma audiência conjunta. Portanto, eu quero saudar o presidente Delcídio e o nosso companheiro e amigo, senador Cristóvão Buarque, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação dessa casa. Quero saudar as senhoras e senhores senadores aqui presentes, dizer que para mim é motivo de muita satisfação voltar a essa comissão. Eu quero até dizer e confessar que, embora muito animado com a missão que me foi confiada, pela convocação que recebi da presidente Dilma, eu devo dizer que tenho muita saudade dessa casa e do debate que nós travávamos aqui nessa comissão, onde tive a oportunidade de aprender muito e de estar sintonizado, dado o nível do debate que aqui se realiza, com os temas de maior interesse da agenda do país. Portanto, eu quero desde já expressar o testemunho de apreço, de reconhecimento aos companheiros, a essa casa e a satisfação que tenho e tive de conviver aqui. Presidente Delcídio, presidente Cristóvão, eu tenho absoluta consciência de que a minha missão se inicia num contexto de severas restrições, em que o Brasil vive um processo de ajuste fiscal que, por assim dizer, nos impõe um processo de restrições. Esse quadro, esse ajuste é absolutamente necessário para que possamos promover o reequilíbrio macroeconômico do país. Creio que o debate que tem se produzido em todas as latitudes nesse país, eu não vi ainda nenhum economista ou ninguém que pudesse estar presente no debate econômico deixando de reconhecer a necessidade desse processo de ajuste. No entanto, desde o discurso da nossa posse, eu pude afirmar que, embora sendo irrecusável esse ajuste, dadas as condições da economia brasileira, eu entendia que esse ajuste não poderia ter um efeito paralisante sobre uma agenda de reformas e uma agenda pró-competitividade da economia brasileira. Ou seja, nós precisamos discutir os temas que dizem respeito à agenda da competitividade, porque o Brasil tem que sair desse processo fortalecendo as suas condições para relançar a economia brasileira para aquilo que se constitui na verdadeira vocação desse país, que é um país que tem uma imensa energia empreendedora, que tem uma extraordinária capacidade de enfrentar e superar crises episódicas, de modo que eu quero desde já expressar a minha confiança, a minha crença de que o Brasil vai mais uma vez superar essas dificuldades conjunturais e, quem sabe, a partir mesmo da discussão e da compreensão de todas as questões que ainda estão presentes no cenário econômico do país e que são muito desafiadoras
talvez se possa construir e começar a construir nesse país uma visão minimamente convergente sobre uma agenda de reformas que o Brasil precisa promover para que o país readquira a sua capacidade de crescer e, sobretudo, de crescer em bases sustentáveis. Nesse contexto de restrições severas, nós ficamos discutindo quais são e quais podem ser os canais em que temos que apostar a curto prazo, sem ferir a própria lógica do processo de ajuste. Eu digo isso porque a política industrial do nosso país esteve muito associada nos últimos anos a um amplo repertório de desonerações e de estímulos que, evidentemente, não podem ser reeditados em meio a esse quadro de restrições. Por outro lado, assistimos até, eu devo dizer, com pesar, que o ajuste fiscal que está em curso nos impõe, inclusive, a necessidade de rever a estrutura de desonerações que foram feitas nos últimos anos e que, a meu ver, traduzem claramente a compreensão de que o setor produtivo nacional, sobre ele recai um ônus tributário muito forte e, por isso, assim que o país retomar as condições de equilíbrio na sua economia, nós haveremos de voltar a discutir esse tema, que é um tema fundamental e importância. Então, em meio a esse quadro de restrições, me parece que tem alguns vetores de crescimento nos quais nós devemos e podemos apostar. O primeiro deles é o investimento. Ora, o investimento pressupõe eu diria que a confiança dos agentes econômicos, e eu creio que essa agenda do investimento ela está muito associada ao êxito do processo de ajuste que está em curso na economia brasileira. Mas o Estado, o governo brasileiro, pode já oferecer algumas iniciativas no sentido de estimular essa agenda. E foi isso que a presidente Dilma pretendeu quando lançou há poucos dias um programa de concessões que, a meu ver, corresponde a uma iniciativa importante, porque parte da compreensão de que essa agenda de infraestrutura no país, dada a defasagem que temos, as deseconomias que são resultantes dessa defasagem, que o Brasil precisa, com um sentido de urgência, retomar os investimentos nessa área. E que esses investimentos passam necessariamente pela participação do setor privado. E o governo agora, ao relançar esse programa de concessões, dá uma demonstração de que quer fazê-lo de maneira absolutamente amigável ao mercado, com a compreensão de que não se pode criar modelos artificiais, querendo impor taxas de retorno que não sejam compatíveis com a realidade do mercado. Portanto, a modelagem desse novo plano de concessões tem a compreensão de que, para estimular a participação do setor privado, é fundamental oferecer regras, condições de remuneração ao investidor privado compatíveis, absolutamente compatíveis, com as expectativas dos agentes econômicos. Portanto, o investimento é um vetor importante e creio que o relançamento de um plano de concessões ajuda a estimular os investimentos e retomar e estimular, sobretudo, a participação do setor privado. O outro canal, que me parece absolutamente óbvio, é o canal da exportação. O Brasil é um país que tem uma economia ainda fechada, segundo os padrões internacionais. A nossa corrente de comércio equivale a pouco mais de 20% do PIB, quando a média dos países desenvolvidos e até mesmo dos BRICS
representa quase o dobro do que o Brasil faz na área de comércio exterior. Então, o canal de exportação e de uma maior inserção da economia brasileira no comércio internacional se nos apresenta como um canal absolutamente óbvio nesse momento em que temos restrições no mercado doméstico, uma grande contração da atividade no mercado interno. Portanto, é absolutamente necessário, é imperioso até, que o Brasil possa voltar-se para o comércio exterior. E aí nós não desconhecemos, e seria ingênuo, as desvantagens comparativas que nós acumulamos e que estão muito associadas a custos sistêmicos, a ineficiências que estão presentes hoje na economia brasileira. Mas a flutuação cambial que ocorreu, sobretudo a partir do segundo semestre do ano passado, nos aponta claramente uma situação em que essas desvantagens do país são mitigadas ou são atenuadas pela flutuação cambial que ocorreu. Só esse ano, é bom lembrar, o real desvalorizou-se mais ou menos 20%, 22% em relação ao dólar. Isso permite que alguns setores da economia brasileira que estavam inteiramente fora da exportação pudessem já voltar a olhar esse canal. E, por outro lado, a desvalorização cambial já produz um resultado de curto prazo, que é um surto de substituição de importações pelo encarecimento das importações. Isso já começa a se evidenciar no próprio desempenho da balança comercial brasileira, que começou o ano com um déficit em 2 meses de quase 6 bilhões de dólares e que agora, no acumulado até a primeira semana de junho, nós já temos uma situação em que praticamente esse déficit foi zerado, dado o resultado que já tivemos em março, abril, maio e o resultado já registrado na primeira semana de junho. Esse dado que eu quero aqui deixar de forma absolutamente fiel aos números, nós estivemos até fevereiro com um déficit acumulado de 6 bilhões de dólares e agora, até a primeira semana de junho, esse resultado do déficit acumulado caiu para 320 milhões de dólares. E não há nenhuma dúvida de que as projeções nos apontam a perspectiva de um superávit na balança comercial. Devo dizer que isso se dá pela uma diminuição das importações e ainda não temos os volumes de exportação comparáveis ao de anos anteriores. E ainda o resultado da conta petróleo, que passou a ser menos deficitária esse ano. Então, me parece que o comércio exterior é um caminho, é um canal que o Brasil tem que valorizar, sobretudo nessa conjuntura. E, finalmente, algo que se situa num plano que todos reconhecem, que é o do aumento da produtividade da economia brasileira. Creio que a política industrial, se tiver que ser e deve ser reposicionada, deve ter um foco fundamental na questão da elevação da produtividade do nosso país. Nós estamos com um quadro de relativa estagnação de produtividade na indústria, de ganhos de produtividade na indústria brasileira, o que é extremamente preocupante, dado o descompasso entre o aumento de custos que tivemos, sobretudo de custo unitário de trabalho, de custo de energia, vis-à-vis da produtividade que está estagnada se levarmos em conta o dado dos últimos 8 anos. Então, a política industrial, a nova política industrial, deve estar menos focada nos grandes agregados e metas de caráter mais amplo, para um foco que esteja mais ligado à empresa,
aos ganhos de produtividade que podem ser obtidos na empresa. Vamos falar um pouco disso adiante, um grande programa de extensão industrial e tecnológica. Vamos falar de um amplo programa de modernização do parque industrial do país, sobretudo em setores tradicionais e voltados para a pequena e média empresa industrial do nosso país, que tem hoje e sofre hoje um processo de defasagem tecnológica que está aí evidente, mas eu gostaria de continuar a falar da exportação. Nós estamos ultimando uma proposta de um Plano Nacional de Exportação que será lançado ainda esse mês. Esse plano se apoia em alguns pilares. Um desses pilares é a política comercial brasileira. O Brasil precisa ter uma política comercial mais ativa, de modo a que o país se integre de forma mais efetiva aos fluxos de comércio em regiões mais dinâmicas do mundo. Nesse sentido, a América do Norte representa, na nossa visão, um mercado importantíssimo para o nosso país. Por isso, a primeira visita que fizemos como ministro do Desenvolvimento foi aos Estados Unidos. E lá oferecemos a possibilidade de trabalharmos numa agenda que pode produzir resultados de curto prazo, num tema que chamamos de convergência regulatória e harmonização de normas. É sabido que as tarifas de importação nos Estados Unidos para os bens industriais são tarifas médias muito baixas. 3,5% é a tarifa média para bens industriais acessarem o mercado americano. No entanto, a barreira maior são as chamadas barreiras não tarifárias. E aí nós temos o desafio de trabalhar numa agenda de convergência regulatória e harmonização de normas técnicas. Exemplo, a indústria cerâmica brasileira não pode exportar para os Estados Unidos porque lá, para entrar no mercado, existem normas que não são compatíveis com as normas vigentes no Brasil. Com essa proposta de um acordo de convergência regulatória no âmbito da relação MIDIC e Departamento de Comércio dos Estados Unidos, os grupos técnicos trabalham desde março nessa agenda. E como resultado concreto dessa agenda, levamos o Inmetro, que dialoga com o órgão equivalente nos Estados Unidos, que é o NIST. Como resultado disso, levamos a ABNT, que também dialoga com o órgão correspondente nos Estados Unidos, que é a ANSI. Como resultado de tudo isso, o setor cerâmico já promoveu um acordo com a entidade de representação empresarial dos Estados Unidos, exatamente de harmonização de normas. E esse acordo será estendido para os setores têxtil, de máquinas e equipamentos, de luminárias. Portanto, há um espaço para construirmos e removermos barreiras não tarifárias que hoje prejudicam o acesso dos produtos brasileiros ao mercado americano. No entanto, em que pese essas dificuldades, é sempre muito importante lembrar que o mercado americano é o principal destino das manufaturas brasileiras. O país que recebeu o maior volume de exportações de manufaturados do Brasil foi os Estados Unidos. Portanto, o nosso comércio com os Estados Unidos se reveste de uma importância estratégica, porque é um comércio que tem maior densidade econômica, que está centrado, sobretudo, numa corrente de comércio de bens industriais, diferentemente do que ocorre com a China, onde 80% da pauta de exportação está representada por commodities agrícolas e commodities minerais. Portanto, o mercado americano representa uma perspectiva extraordinária de ampliação de comércio para o Brasil. Estivemos no México há 15 dias e no México nós pudemos celebrar 2 acordos importantes.
Um primeiro é o de ampliação do Acordo de Complementação Econômica, firmado em 2002, que abrange um universo pequeno de produtos que representam mais ou menos 12% do universo tarifário. E podemos construir lá um entendimento para ampliarmos a margem de preferência tarifárias no mercado mexicano, que vai alcançar 3.000 produtos, saindo, portanto, de 800 para 3.000 produtos, o que vai representar um grande ganho em termos de acesso ao mercado mexicano. Portanto, quando se fala que o Brasil tem limitações para fazer uma maior inserção no comércio internacional, sobretudo pelas travas que são impostas pelo Mercosul, no qual nós temos um acordo de união aduaneira e de tarifa externa comum, é sempre importante lembrar que em algumas áreas nós já temos um grau de liberdade e temos que exercitar, como estamos fazendo com a América do Norte e com os países da Aliança do Pacífico, o México, e que eu já referi, e temos ainda a possibilidade de ter uma desgravação quase que completa dos produtos, olhando o mercado chileno, colombiano e peruano. Com o Chile, já temos alíquota zero. E com o Peru e a Colômbia, nós temos um cronograma de desgravação que até 2019 ele se completará com um quadro praticamente de livre comércio. Por outro lado, entendemos que o acordo Mercosul-União Europeia, que se desenrola desde 1999, há 16 anos que o Brasil ensaia esse acordo Mercosul-União Europeia. Eu creio que a finalização desse acordo se coloca agora num horizonte muito mais próximo do que imaginávamos há algum tempo atrás. A semana passada, em Bruxelas, junto à comissária da Europa, Cecília Malmström, fizemos um acordo com a presença dos chanceleres do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e os representantes do Brasil, para que possamos ainda esse ano trocar as ofertas Mercosul-União Europeia, alcançando um universo que é minimamente exigido, ou seja, superior a 85% de todo o universo tarifário que está indicado nessa perspectiva. Portanto, eu creio que se temos condições, como já nos aponta esses primeiros movimentos, de ampliar o nosso comércio com a América do Norte, de promover uma efetiva e mais ampla integração com os países da Aliança do Pacífico e de completar o acordo do bloco Mercosul-União Europeia, eu creio que com isso o Brasil estará investindo em áreas e regiões que têm e que oferecem um maior dinamismo para que o comércio do nosso país possa ser ampliado nesses próximos anos.